Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana do blog In The Sky e hoje eu vim falar um pouquinho de um livro diferente aqui no blog, tá? E no canal, claro. É um livro que não é uma leitura que eu sou habituada a fazer, porque ele é um livro de não ficção, mas ele me trouxe uma curiosidade tão grande. Eu achei o livro um assunto tão interessante que eu acho que seria legal passar essa dica pra frente, tá? O livro da vez é um livro dessa estante, A Vida Secreta das Árvores, de Peter Wollenberg. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, porque ele é alemão. E é um livro, ele é muito diferente, tá? Gente, fiquei bem impressionada quando eu terminei de ler, porque ele é um livro que ele não tem uma história. Ele só explica mais ou menos como é que funciona a vida das árvores, tá? Então, gente, o Peter, ele é alemão, tá? E ele é engenheiro florestal. E assim, a curiosidade dele sobre as plantas e sobre as árvores no modo geral foi tão grande que ele começou a pesquisar um pouco mais as árvores e queria saber como é que elas sobrevivem, como é que elas vivem, há quanto tempo que elas vivem, como é que é a sociedade delas, como é que elas se alimentam. Então ele começou a ir atrás, porque aquilo tudo trazia uma curiosidade muito grande para ele, porque existem árvores milenares que estão ainda vivas e ele precisava saber o porquê daquilo tudo. É um livro que ele traz vários pontos para serem abordados, tá? Ele não é um livro grosso, ele tem ele tem 200 e poucas páginas, ele tem um sumário bem legal aqui, ó, onde diz as amizades que as árvores fazem, porque elas têm amiguinhas, a linguagem das árvores, o serviço social, como elas se reproduzem, como elas se alimentam, como a água chega até elas e como a água chega até a gente, que é um ponto bem interessante do livro. Então, ele traz bastante coisa. Deixa eu mostrar o sumário para vocês aqui. Ó, esse aqui é o sumário, tá? Todos os capítulos, eles são bem curtinhos, ele tem 36 capítulos até aqui assim, ó, tá? E ali ele explica como é que funciona toda a sociedade das árvores e tudo mais. Ele é um livro muito curioso, porque até então a gente plantava uma árvore em casa e tá a árvorezinha bonitinha ali, e a gente não tem ideia de como ela se reproduz, como ela faz para se alimentar, como é que acontece todo o processo dela florescer, das folhas dela caírem, por que isso acontece. Isso tudo está explicado no livro. Ele é muito curioso, como por exemplo, teve um capítulo em si que é sobre Teve um capítulo que foi bem curioso, que é sobre a água. Como é que a água chega até o solo, até as árvores, e como essa água depois chega para a população. Porque, assim, a gente sabe que a Terra está um nível acima da água. Então, como é que acontece para isso tudo vir? Então, as árvores, elas são muito importantes para esse aspecto da água, porque elas conseguem, as florestas, elas conseguem guardar a água, porque tem um acúmulo de umidade ali, então isso protege elas e traz também alimento para elas. Eu achei isso muito curioso, até num ponto, porque ele explica detalhadamente todos os assuntos. Outra coisa bacana que o livro trouxe, que é o primeiro capítulo dele, é sobre a amizade que as árvores fazem. Então, assim, essa questão da gente estar plantando uma árvore muito separada da outra, às vezes não é muito bom até para elas mesmas. Porque quando elas têm a mesma espécie, como por exemplo o ipê. O ipê ali, então, se você deixa essas árvorezinhas todas plantadas muito próximas uma às outras, elas ajudam as amigas a crescerem, então elas ficam unidas entre elas e elas ajudam as amiguinhas a crescerem, a se desenvolverem. Então todas elas se desenvolvem juntos, se alimentam juntos e tá todo mundo feliz ali. E é interessante, eu achei essa parte da amizade delas muito legal. Outro ponto do livro que eu achei bacana, agora eu não lembro qual que é? É a parte de hibernação, agora que eu lembrei. Quando elas entram
quando está trocando de estação, que a gente entra no outono, é mais ou menos como elas estivessem hibernando, porque é uma época do ano assim que elas têm, que o solo tem pouco alimento para elas, então elas hibernam. Tudo que elas podem absorver de alimento durante o verão, durante a primavera, elas absorvem. Então chega no outono, elas entram no modo de hibernação, onde daí as folhinhas delas caem. Então daí elas trabalham menos para guardar alimento para elas até a próxima estação. Então eu achei isso muito interessante, porque o autor fez uma pequena comparação com os ursos, que os ursos também entram em hibernação e as árvores também entram em hibernação por um determinado tempo. E eu achei aquilo ali sensacional, porque agora eu olho para as árvores e eu consigo olhar elas de um modo diferente por causa desse livro aqui. Ele trouxe algumas questões muito curiosas, então até a princípio da própria floração delas, por que elas dão flores, porque que os passarinhos, porque as abelhas ou até o beija-flor vai até as flores da árvore, ele vai lá e ele tira um pouquinho do líquidozinho delas. Então, como elas sabem que aquele inseto, aquele animal está indo até a planta, e é por uma coisa boa, elas dão tipo uma recompensa para eles, que é um pouquinho de açúcar, por exemplo. E é muito legal isso, porque a natureza trabalha de um modo muito significativo, que é para um bem para a natureza mesmo e para quem está fazendo bem para a natureza. Então é um conjunto de coisas que elas mesmas fazem que é bom para todo mundo, para toda a sociedade das árvores ali, para os insetos que estão fazendo bem para elas, porque sim, existem insetos, bactérias e fungos que são amiguinhos das árvores e nós não sabíamos disso. Eu não sabia, né? E isso tudo ajuda elas a desenvolver, a viver melhor e trazer também harmonia para toda aquela sociedade de árvores que tem ao redor delas, assim. É bem legal, é um livro bem curioso. Eu achei bacana, é uma narrativa um pouco mais, digamos, científica, digamos assim, porque o livro ele não tem uma história, tá? O Peter ele coloca um pouco da experiência dele como engenheiro florestal, explicando como é que as coisas funcionam entre a sociedade das árvores e a natureza em si, porque está tudo muito ligado uma coisa na outra, tá? As árvores, elas não são importantes só para elas mesmas, a sociedade delas mesmas, elas são importantes pra gente, por causa do oxigênio, por causa do próprio carbono, porque sim, uma floresta, ela produz carbono, tá, gente? Então tem uma importância muito grande. Ele fala também um pouquinho sobre o desmatamento, até o desmatamento legal e ilegal, e como algumas coisas que eles fazem no reflorestamento, que eles poderiam até melhorar para as árvores serem um pouco mais produtivas e crescerem com uma saúde melhor. Então está tudo explicado no livro. É um livro que ele realmente, o título dele é muito a ver com o que ele traz, porque a gente não tem ideia que as árvores, elas se comunicavam entre si, e elas se comunicam também com os outros seres vivos que estão ao redor delas, tá? É muito legal. E outra coisa que até tem aqui na capa do livro, que só depois que a gente lê a gente entende, que a gente pode ver que as 3 árvores estão próximas. Como eu já falei para elas, se elas estão unidas, se uma mesma espécie de árvore estão plantadas umas juntas às outras, elas ajudam a amiga delas a crescer, porque elas têm uma sociedade ali toda amigável. E como vocês podem reparar, as raízes delas também estão bem juntas umas às outras. Isso aqui ele também explica no livro, que é super legal, que seria no caso como elas estivessem dividindo nutrientes uma para outra. Às vezes uma árvore que é um pouco mais forte que a outra, então as raízes delas, elas se entrelaçam umas às outras e elas absorvem os nutrientes juntas, elas fazem a alimentação delas tudo juntas. É sensacional. É um livro assim que me trouxe muita coisa bacana. E é legal porque não é aquele. É um livro diferente do que a gente é acostumado de ler. Como ele é uma não ficção, é um livro onde o Peter ele quis colocar um pouco o que ele sabe sobre a natureza pra gente ler e também respeitar um pouco mais
a natureza que está próxima da gente, enfim, é um livro que valeu muito a pena. Eu moro numa região onde é bem arborizado, então no meu condomínio aqui tem um lado tem muita árvore, do outro lado tem um terreno que ele é bem arborizado, então a gente acaba olhando aquilo ali e vê com outros olhos. Por que é tão importante a gente ter tantas árvores perto da gente? É importante por causa elas ajudam na umidade elas ajudam na umidade do ar, elas ajudam também na temperatura do local onde você mora, você trabalha, tudo, elas são muito influenciáveis em muita coisa da nossa vida, a gente não tem nem noção e acaba fazendo um monte de besteira, a gente vê um desmatamento sem controle, fogo em florestas que às vezes elas não têm nem como mais recuperar tudo aquilo, é bem sério. E as pessoas elas não têm noção do quanto as árvores elas são significativas e extremamente importantes para a nossa vida. Então não custa um pouco também a gente cuidar delas. Eu acredito que ler esse livro aqui, por mais que seja uma leitura diferente para ser feita, ele é muito válido para nós podermos dar um pouco mais de importância da natureza que está ao nosso redor. Vale bastante a pena ler, porque elas também são seres vivos e sim, elas se comunicam e é só prestar um pouquinho mais atenção. Tá? Olha, leiam A Vida Secreta das Árvores, tá? Esse aqui foi publicado pela Sextante, vale muito a pena ler, porque ele é bem legal, ele traz um monte de curiosidades pra gente, assim, que é outro nível, assim, outra coisa, tá? Um beijo pra vocês, até a próxima, tá? Tchau!